Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, venerando diácono, religiosas, congregados as filhas de Maria. A liturgia deste domingo, nessa primeira leitura da carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, é bastante interessante porque é o versículo seguinte, da leitura que nós ouvimos na última semana, também na carta aos Gálatas. E o versículo seguinte, continua hoje. No último domingo, São Paulo nos alertou e nos convidou a nós fazermos uma avaliação e fazermos uma escolha entre as obras da carne e as obras do Espírito. Descrevendo para nós, enumerando algumas delas, os frutos, quando nós nos entregamos aos prazeres, às paixões, ao pecado, e também quando nós nos deixamos conduzir pelo Espírito de Deus. Mas na leitura de hoje, já é o versículo seguinte, continuando da última semana, ele já pressupõe que nós fizemos uma escolha. Disse: vós que sois espirituais, que já escolheste vos deixar conduzir pelo Espírito de Deus. Já pressupondo que nós avaliamos e pela graça de Deus fizemos a escolha acertada para nos deixarmos conduzir pelo Espírito de Deus para buscarmos a nossa santificação. Então agora ele avança um pouco mais. Fizemos essa escolha pela prática do bem, fizemos essa escolha por servir a nosso Senhor, fizemos essa escolha por escolher aquilo que é o melhor, que é o mais perfeito para nós servirmos a nosso Senhor, confiando na sua graça, auxiliados pela sua misericórdia. Aí nos convida agora a nós olharmos a nossa responsabilidade que nós temos pela salvação do nosso próximo. E diz que nós somos responsáveis em carregar ou ajudar a carregar o peso uns dos outros. Ajudar o nosso próximo nesse caminho de santidade, sobretudo na prática da caridade cristã. Mas ele nos ensina que é importante, é proveitoso, é necessário também nós, quando nós temos liberdade para isso, quando nós agimos de reta intenção, algo que vai ser construtivo na vida do nosso próximo, a correção fraterna. Mas é importante nós notarmos. Santo Agostinho faz um comentário da leitura dessa passagem da epístola e diz o seguinte: nós precisamos examinar bem a nossa consciência mais de uma vez. A nossa intenção quando nós vamos corrigir o nosso próximo fraternalmente, se a motivação nossa principal é o amor de Deus. E não nos aproveitarmos da fé, da religião, para nós de alguma maneira ferirmos, vingarmos de algum modo o nosso próximo. Examinarmos mais de uma vez a consciência se a nossa motivação em querer corrigir fraternalmente o nosso próximo é de fato o amor de Deus. É de fato a intenção de querer propriamente o bem, a salvação da alma do nosso próximo. Porque se a motivação não for o amor de Deus, é melhor não fazer. É importante nós termos esse compromisso de ajudar, nos ajudarmos mutuamente, ajudar o nosso próximo, mas a motivação tem que ser sobrenatural. É bom para nós, queremos para nós a salvação, devemos querer também para nosso irmão. O fato de nós termos essa responsabilidade de ajudarmos o nosso próximo na salvação, seja com a oração, com a prática da caridade, seja quando possível, quando necessário, quando for útil, a correção fraterna, não nos isenta da nossa responsabilidade pessoal, de nós lutarmos contra o pecado, de nós trabalharmos pela salvação. Que pode até nos parecer estranho quando o apóstolo nos diz: carregai o peso uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. E um pouquinho mais à frente ele diz: cada
carregue o seu próprio fardo. Ao mesmo tempo que ele diz que devemos ajudar, e agora cada um deve cuidar de si mesmo. Nós precisamos sim ter esse compromisso de caridade, pela salvação do nosso próximo. Mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade pessoal, de nós cuidarmos da nossa salvação. Então, alguém vai rezar por mim, alguém vai zelar. Não, em primeiro lugar, eu. Se eu não cuidar da minha salvação, se eu não propriamente cuidar para fugir do pecado, para fugir das ocasiões de pecado, para rezar. Me lembro uma ocasião, numa catequese, ainda na juventude, e Dom Fernando dando uma catequese, para os jovens e falando sobre isso. E ele dava algumas orientações, para os jovens, para eles começarem um namoro, que eles vão se preparar, para o casamento. E ele dava o seguinte exemplo, o rapaz, vai escolher a moça, ou vice-versa, a moça escolher o rapaz, olhar alguns critérios, alguns critérios de fé. Não, mas a avó dele é muito católica. Aí bota um 0 assim na frente, Não, mas a mãe dele reza muito, Só confessa, comunga, mais um 0. Não, mas a tia dele lá de frente na igreja lá, e vamos botando um monte de 0, Mas e ele? Ou ela? Ou seja, é de fato uma pessoa de fé, uma pessoa de oração? Aí se de fato essa pessoa for também uma pessoa de oração, ou esse rapaz ou essa moça, isso aí você coloca um na frente assim, vai crescer muito, todo aquele 0 vai ter valor, Mas se for só porque a avó reza, porque a mãe reza, porque a tia reza, mas e você? Esse compromisso nosso de caridade com o nosso próximo, com o nosso irmão, não nos isenta da nossa responsabilidade. E assim poderíamos fazer aplicações inúmeras, Um filho, não preciso rezar não, minha mãe já reza muito, meu pai já reza muito, ou meu esposo já reza muito, a minha esposa reza muito. Mas cada um precisa ter essa responsabilidade com a sua salvação pessoal. E nosso Senhor vai pedir contas a nós. E de algo precioso que o apóstolo nos diz um pouquinho mais à frente. Algo que é tão precioso para nós, que é o nosso tempo. E que Deus nos concede o tempo para nós podermos fazer o bem. Aproveitarmos o tempo que Deus nosso Senhor nos deu. E enquanto nós estamos no tempo da sua misericórdia, enquanto nós estamos no tempo do seu perdão, porque depois virá o tempo da justiça de Deus. Ao sairmos desse mundo, aí vem o tempo da justiça. Por ora, é o tempo, é o momento da misericórdia de Deus. E por isso nos exorta o apóstolo São Paulo na leitura de hoje. Enquanto nós temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos nossos irmãos na fé. O aproveitamento do tempo. E o quanto essa reflexão é importante para nós nos tempos atuais, modernos. Todos nós precisamos examinar a nossa consciência, pois estamos nesse mesmo mundo, nesse mesmo tempo. O tempo que muitas vezes nós perdemos, não digo nem propriamente com coisas erradas, mas com coisas inúteis. Sobretudo, o tempo gasto muitas vezes ociosamente na internet, no celular, nas redes sociais. Não digo nem, já nem podemos pensar nisso, nem em coisas graves, em coisas pecaminosas, mas muitas vezes em coisas inteiramente ociosas. Não que a pessoa não possa fazer nada, às vezes, para um tempo de distração, para descansar um pouquinho a cabeça, alguma coisa que seja interessante, ou seja, agradável de ver, desde que não seja uma coisa errada. Mas o quanto nós precisamos estar sempre e muito vigilantes. A gente acha que ficou 10 minutos e se olhar depois cronometrar o tempo, esses 10 minutos se multiplicaram por muito. Muitas vezes nós inventamos desculpas para nós mesmos, que não nos sobrou aqueles 15, 20 minutinhos para nós rezarmos o nosso terço. Que não sobrou um tempinho para nós podermos
ler um pouquinho da vida dos santos. Agora esse mês de setembro, iniciando hoje, é o mês da Bíblia. A igreja nos aconselha. Reserve alguns minutinhos do seu dia para ler a Sagrada Escritura. Coloque em destaque lá na sua casa a Bíblia Sagrada. Somos cristãos, católicos. Coloque lá no local de oração da sua família a Bíblia Sagrada. Mas não deixa lá só aberta, enfeitando, né, a mesa, a estante, não. Ao reunir a sua família para rezar, cada dia, leia um trechinho do Evangelho, de maneira que a página vá se movimentando a cada dia. Deixe aberto no livro dos Salmos, no Evangelho, ou alguma outra livro que a pessoa queira, né, ler, aproveitar nesse momento, esse mês de setembro, e vivermos com a igreja esse mês especial da Bíblia Sagrada. E se a gente administrar esse tempo, nós conseguimos encontrar esses minutinhos para nós fazermos uma leitura bíblica. Lemos a vida dos santos. Às vezes a gente ouve na Santa Missa um pequeno resumo da vida de um santo. Eu posso depois procurar, ou seja, né, aí com acesso, né, com a internet a gente consegue isso também, a facilidade de ler um pouquinho mais sobre a vida dos santos, utilizar para o bem, para as coisas boas, para fazer uma leitura. Ou se a gente tem um livro da vida dos santos, a gente lê em casa, buscar. Ou seja, administrarmos o nosso tempo para as coisas de Deus. Enquanto nós temos tempo, façamos o bem. Porque Deus vai pedir contas a nós da utilização do nosso tempo. Quando chegar, né, o momento, né, final da nossa vida, se estivermos conscientes, né, com certeza todos gostariam de ter alguns minutinhos a mais. Alguns minutinhos a mais para poder rezar, para poder pedir a Deus o perdão. Então aproveite o tempo da misericórdia de Deus, o tempo do perdão de Deus nosso Senhor. Avancemos ao Evangelho desse domingo, quando Jesus vai ressuscitar, né, o filho da viúva de Naim. Um ponto muito importante do Evangelho, é somente São Lucas que narra esse milagre. Diferente um pouquinho de outros milagres que Jesus fez, essa mulher, essa mãe, essa viúva, ela não se aproximou de Jesus propriamente para pedir, né, a ressurreição do seu filho. Ela era pagã, de uma comunidade pagã. E certamente não conhecia Jesus. Assim foi educada. Embora o Evangelho não traga maiores detalhes da sua vida, mas certamente era uma pessoa reta no seu coração. Na formação que teve, na instrução que teve, mas certamente uma pessoa reta na sua intenção, no seu coração, uma pessoa de bem. Mas ao mesmo tempo o Evangelho mostra para nós esse coração humano divino do Senhor que se compadece de nós. Que não nos deixou nesse mundo, ou seja, né, entregues ao léu. É esse Senhor que cuida de nós, que acompanha os nossos passos, que está sempre pronto a nos socorrer. Quantas vezes nós já falamos isso, né? Muitas graças nós recebemos, sem pedirmos a Deus, sem nos lembrarmos de pedir a Deus. E precisamos sempre ser gratos a Deus. É certo que muitas graças precisamos pedir para alcançar do Senhor. Mas Deus sempre se antecipa a nós. E a parte maior é sempre a parte de Deus, que se antecipa a nós com a sua misericórdia, com a sua bondade e com a sua graça. E São Lucas diz, Jesus passou e viu aquele cortejo fúnebre saindo para enterrar aquele jovem. Tudo ali carregava de muita dor, uma senhora já viúva, indo a enterrar o seu único filho, que seria, né, o amparo na sua velhice. E São Lucas diz que Jesus se compadeceu daquela mulher. Jesus se compadeceu diante daquele sofrimento. Se aproximou dela e disse, não chores. E ninguém mais podia, né, talvez ousaria chegar para aquela senhora e dizer para não chorar. Mas ali estava Jesus, aquele que vai enxugar e que enxuga todas as nossas lágrimas, que conforta o nosso coração, que cura as enfermidades em primeiro lugar do nosso coração, da nossa alma.
Aquele que é Senhor da vida, da morte, da saúde, da doença, que pode todas as coisas. E esse mesmo Senhor tão grande, tão poderoso, que tem compaixão de nós, que se fez o nosso irmão, que se fez um de nós. Não chores. Talvez as pessoas não entenderam, né, aquela expressão de Jesus. Talvez uns até pensaram mal dele, mas como não chorar diante de tanta dor? Mas ali estava aquele que pode mudar, transformar toda e qualquer situação. Tomou aquele jovem pela mão e disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o devolveu à sua mãe. E muitos que estavam ali, que eram pagãos, mas tocados naquele momento pela graça, diante do poder e da misericórdia do Senhor, com certeza tocados por aquele gesto de bondade e de misericórdia de nosso Senhor, que sem que houvesse ali propriamente um pedido, mas se antecipou com a sua misericórdia. E levados, movidos pela ação de Deus, começaram a dizer: um grande profeta surgiu entre nós, Deus visitou o seu povo. É o sinal de Deus, é o sinal da bondade do Senhor, é o sinal da misericórdia do Senhor. A prática do bem, a prática da caridade, as obras de misericórdia, são sempre o sinal de Deus na vida do nosso irmão. E por isso, quando o apóstolo nos exorta a nós termos esse compromisso com a prática de boas obras, é nós mostrarmos ao mundo esses sinais de Deus, como o Senhor é, como o Senhor age na vida, para que, mesmo que pessoas que talvez não conheçam a religião, mas que vejam esses atos de bondade daqueles que são filhos de Deus, cristãos, católicos, possam chegar a essa mesma conclusão: esse Deus que não me abandona. Ou através de um ato de bondade, de um gesto de caridade recebido, de uma obra de misericórdia, ser esse o caminho para conhecer a verdadeira fé, para conhecer o coração desse bom Jesus. Portanto, prezados irmãos e irmãs, supliquemos a intercessão da Virgem Maria, como o Catecismo hoje nos lembrou, a orante perfeita, aquela que como criatura mais perfeita rezou, suplicou ao Senhor, que nos conduza à prática do bem, à prática da misericórdia, das obras de misericórdia, que nos ensine a rezar para nós rezarmos uns pelos outros, que alcance de Deus para nós a graça, para nós abrirmos o nosso coração à ação da graça de Deus. Que Nossa Senhora nos ensine, alcance de Deus para a nossa graça, para sabermos com mais clareza aproveitar melhor o nosso tempo. E sobretudo que ela suplique ao coração do nosso bom Jesus que haja sobre nós com muita misericórdia e compaixão, para que nós, dóceis à graça de Deus, correspondendo às ações da graça de Deus, fazendo a escolha pelas obras de Deus, pelas obras do Espírito Santo, nós de fato vivamos bem a nossa fé, pratiquemos as obras de misericórdia, as obras de caridade, para um dia podermos receber do Senhor a recompensa no céu. Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde toda a eternidade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.